Bem, turma, dando andamento ao capítulo 14, Força Magnética, faremos mais uma bateria de exercícios relacionadas à atuação mútua das forças magnéticas geradas por condutores paralelos percorridos por corrente elétrica. Vamos começar. Página 211 do livro texto Física para o Ensino Médio, volume 3, do Kazuhito Fuki. Questão 16. Dois fios condutores longos, retilíneos e paralelos entre si são percorridos por correntes elétricas de tal forma que eles se atraem. Então, qual das seguintes afirmações está incorreta? Afirmação 1. As correntes têm sentidos coincidentes? Pessoal, eu vou adiantando, esse item está correto. Vamos relembrar o que vimos na aula teórica sobre condutores paralelos longos percorridos por correntes elétricas. Observem a figura. As correntes elétricas I1 e I2 percorrem os condutores que são paralelos no mesmo sentido, ou seja, sentidos coincidentes. Com a aplicação da primeira regra da mão direita e da segunda regra da mão direita, eu observo que as forças magnéticas tendem a aproximar os condutores. Logo, ocorre a atração dos mesmos. Item 2. Para aumentar a força de atração, basta que uma das correntes seja intensificada. Eu vou ler a 3 também, porque a 2 e 3 elas são resolvidas da mesma maneira. Para diminuir a intensidade da força de atração, ambas as correntes podem ser reduzidas. Vejam só a equação que me dá o módulo da força magnética entre esses condutores. Acompanhem o mouse aqui. Observem. Eu tenho na equação o produto de I1 e I2. Logo, a força magnética é diretamente proporcional à intensidade das correntes. Se eu aumento uma das correntes, eu intensifico a força. Se eu reduzo as correntes, eu também reduzo a força. Ok? Então, esse item está correto. Item 4. Se a distância entre os condutores elétricos for duplicada, a intensidade da força magnética será reduzida para a metade do valor inicial. Pessoal, observando a equação aqui, ó, D é inversamente proporcional à força magnética. Então eu sei que se eu aumento a distância, eu reduzo a força. Observem a equação. Eu vou, então, dobrar a distância entre os condutores. Está vendo? A nova distância é 2 vezes a distância anterior. E vou substituir na equação. No lugar de D' aqui, eu coloco 2 vezes D. É porque eu coloquei o 2 em evidência. Tá? Aqui seria 2D, esse 2 passou para o lado de fora. Mas vejam, μ0L, 2πD e 1 e 2 é a própria força magnética anterior. Então, eu sei que a força magnética nova será metade da força magnética antiga. O item também está correto. Agora vejam, se uma das correntes tivesse o sentido trocado, o módulo da força de atração terá o seu valor invertido? Pessoal, se eu mudo o sentido da corrente, eu faço com que os condutores, no lugar de se atraírem, passem a se repelir. Se eu mudar o sentido, ocorre repulsão entre os condutores. Observem a figura a seguir. Olha, troquei o sentido da corrente 1. Aplicando as regras da mão direita, para definir o sentido dos campos magnéticos nos condutores, e a segunda regra da mão direita para definir o sentido das forças magnéticas, eu percebo que as forças elas têm sentidos de afastar os condutores. Então, ocorre a repulsão dos mesmos. Vamos à questão de número 17. 3 condutores retilíneos longos e paralelos entre si são posicionados num plano horizontal, conforme definido na figura a seguir, onde D é 1 metro.
As correntes que passam por eles são tais que seus módulos são relacionados pela igualdade, e 1 igual a 2 e 2, e 3 igual a 1 ampere. Qual é a intensidade da força magnética resultante por unidade de comprimento sobre cada condutor na interação entre os três campos magnéticos criados, dado a permeabilidade magnética do meio, 4π vezes 10 a menos 7, teslas vezes metro, dividido por ampere? Bem, o que eu posso adiantar aqui é que cada condutor percorrido por sua corrente produz no espaço um campo magnético que alcança o outro condutor. O condutor 1, ao ser percorrido pela corrente 1, vai produzir um campo magnético que alcança o condutor 2, que alcança o condutor 3. Observe a figura. Apliquei a primeira regra da mão direita, o polegar no sentido de 1 e os dedos da mão indicam o campo magnético que a corrente 1 gera no condutor 2 e que a corrente 1 gera no condutor 3. Esse campo B12 é justamente o campo gerado pela corrente 1 em 2. B13, o campo magnético gerado pela corrente 1 no condutor 3. Vamos analisar para o condutor 2. Olhando a partir do condutor 2 e da corrente 2, eu coloco a primeira regra da mão direita com o polegar apontando para a corrente 2. Vejam que essa corrente gera um campo magnético, a corrente 2 gera um campo magnético que sai do condutor 1. Veja, B21, o campo gerado pela corrente 2 no condutor 1, está saindo. Agora, se eu olho para o condutor 3, vejam, polegar no sentido da corrente, fechando a minha mão. Eu tenho o campo magnético entrando no condutor 3, vejam. A corrente 2 gera um campo magnético 2 entrando no condutor 3. E, por fim, vamos analisar o que ocorre com a corrente 3. Polegar no sentido da corrente elétrica, vejam. No condutor 2, a corrente 3 produz um campo magnético que entra, que é o B32, campo gerado pela corrente 3 no condutor 2. E também esse campo magnético gerado pela corrente 3 vai entrar no condutor 1. Veja o campo magnético gerado pela corrente 3 no condutor 1. Se vocês observarem, em cada um dos condutores, eu tenho campos magnéticos opostos. Ou seja, o campo magnético resultante em cada condutor vai ser a subtração do módulo desses campos magnéticos. O campo resultante em 1 é a subtração do campo 3,1 menos o campo 2,1. A resultante no condutor 2 é a subtração do campo magnético 3,2 menos o campo magnético 1,2. E o campo magnético resultante em 3 é o campo magnético 1,3 menos o campo magnético 2,3. Aqui embaixo, observem, eu fiz uma análise das igualdades sobre a corrente. Veja, I1 é igual a 2I2, que é igual a I3, que é igual a ampere. Logo, I1 é igual a ampere. I2, então, é meio ampere. E I3 é 1 ampere. Vamos ter que calcular cada um dos campos magnéticos. B12, B13, B21, B23, B31, B32. Vamos lá. O campo magnético 1 em 2 é μ0 e 1 dividido por 2πd. D é a distância do condutor 1 ao condutor 2. Essa distância é D, que vale 1 metro. E a corrente elétrica 1 vale 1 ampere. Então, eu substituo μ0, 1 sobre 2π1. Eu tenho um campo magnético μ0 sobre 2π. Vamos calcular o campo magnético 1,3. Notem que o condutor 3 está a 2D de distância do condutor 1. Então, no lugar de D, eu vou usar 2D. E D vale 1 metro. Por isso que ficou aqui, 2 vezes 1. E a corrente 1 é 1 ampere. Vejam, então, que o campo magnético 1,3 é μ0, 4π. Vamos calcular agora o campo magnético de 2 em 1. Notem que o condutor 1 está distante de D do condutor 2. E o condutor 3 está distante de D do condutor 2. Então, eu sei que B21 é μ0 I2 sobre 2πd. μ0 vezes, o I2 vale 1 meio. 1 meio, 2π1, então me dá μ0, 4π. E o campo magnético de 2 em 3 é μ0 I2 sobre 2πd, que é igual a μ0, 1 sobre 2, 2π vezes 1. Isso é igual a μ0 sobre 4π. Estamos acabando essa parte. Vamos calcular o campo magnético de 3 em 1 e de 3 em 2. Vejam, o condutor 3 está distante de 1 de 2D. Então, eu tenho 2 vezes 1 aqui, porque D é 1 metro e é o dobro. E a corrente 3 vale 1 ampere. Então, eu tenho μ0 sobre 4π. E B32 é a distância do condutor
3 a 2, que é D, 1 metro. E a corrente 3 é 1, μ0 sobre 2π. Agora eu vou resolver a resultante. Observe. BR1 é B31 menos B21. BR1 é μ0 sobre 4π menos μ0 sobre 4π. Isso me dá 0. O campo magnético resultante em 1 é nulo. Vamos ver o campo magnético resultante no condutor 2. É B32 menos B12. μ0 sobre 2π menos μ0 sobre 2π também é 0. O campo magnético resultante em 2 também é nulo. E vamos ver o campo magnético em 3. O campo magnético resultante em 3 é igual a 1, 3, B13 menos B23. Então, eu também tenho o campo magnético resultante em 3 nulo. Sabendo que a força magnética é B, no caso de B aqui, o campo magnético, eu coloco o campo magnético resultante no condutor. E a corrente elétrica é a corrente que percorre o condutor. BR1 vezes I1, L, me dá a força magnética no condutor 1. Só que BR1 é 0. Então, quanto que vale a força magnética em 1? 0. A força magnética em 2, BR2 e 2 vezes L. A corrente 2 é 1 meio, mas o campo magnético resultante em 2 também é 0. Então, a força magnética em 2 também é 0. E, por fim, a força magnética em 3, BR3 e 3L. É igual a 0 vezes 1 vezes L, que é igual a 0. Notem que, em razão dos campos magnéticos resultantes nos condutores se anularem, a força magnética que atua nos 3 condutores também será nula. Então, finalizamos essa bateria de exercícios. Como eu falei no início da aula, trataremos da indução eletromagnética no próximo vídeo. Deixarei para vocês alguns exercícios relacionados ao tema para me entregarem na próxima aula. Muito obrigado pela presença e até a próxima!